O Brasil colônia de 1530 a 1822 marca o período dos processos de colonização na chamada América Portuguesa. O território colonizado já era habitado por diversas etnias de povos indígenas, que foram escravizados com o objetivo de civilização e a exploração das riquezas da terra. O conhecimento dos elementos naturais e a relação espiritual dos povos indígenas e posteriormente dos africanos para a saúde e cura foram em muitos momentos proibidos, pois destacaram-se no exercício do cuidar os religiosos da Companhia de Jesus, a princípio responsáveis pela catequização dos gentios, indígenas e africanos, pela cura da alma e do corpo fragilizado pelo contágio de enfermidades. Em 1685, na capitania de Pernambuco, ancorou um navio proveniente do tráfico de africanos, dando início à proliferação de uma epidemia chamada de peste da bicha ou mal da bicha. No ano seguinte, em 1686, esse mal começou a vitimar pessoas na capitania da Bahia. Inclusive entre os grupos de destaque na sociedade como senhores de engenho, plantadores, comerciantes, membros do clero e funcionários da coroa, como o arcebispo da Bahia, Dom João da Madre de Deus, e o governador-geral Matias da Cunha. Os padres jesuítas colocaram a culpa na população pela peste, dizendo que os maus cristãos pecaram tanto que a pena imposta pela justiça divina não poderia ser outro senão a pestilência. Um exemplo de instituição criada para a prática de obras de misericórdia, assistência aos enfermos, foi a do Hospital da Santa Casa de Misericórdia da Bahia em 1549. Padre José de Anchieta afirmou que não seriam apenas os selvagens os dependentes da assistência dos irmãos, pois, mesmo os portugueses, parecem que não sabem viver sem nós em suas enfermidades, como seus escravos. Temos médicos, boticários e enfermeiros. Nossa casa é botica de todos. Poucos momentos está quieta a companhia da portaria. Com o agravamento da peste, muitas famílias da elite colonial fugiram para fora da cidade de Salvador, com medo de serem acometidos pelo mal. Outros permaneceram, por não terem para onde ir ou para exercer a caridade. Um exemplo de filantropia é o de Dona Francisca de Sande, senhora de grande poder e influência no Brasil colonial. Filha dos portugueses Francisco Fernandes do Sim, da ilha, o mais rico homem do Brasil, senhor de engenho, cavaleiro de Santiago e provedor da misericórdia, e de Dona Clara de Sande. Casou-se com um português, mestre de campo e senhor de engenho Nicolau Aranha Pacheco, homem que ascendeu na colônia. O casal teve 5 filhos: Pedro Fernandes Aranha, Antônio Fernandes Aranha, Clara Aranha Pacheco, Francisca Xavier Aranha de Sande e Francisco Correia de Sande, família da elite colonial da Bahia e de Pernambuco. Com o falecimento dos pais e do esposo, tornou-se herdeira dos bens da família, como status social, terras, engenhos e um número expressivo de escravizados. O avanço da peste da bicha, ou mal da bicha, na cidade de Salvador, causou estragos terríveis, devido à falta de conhecimento do vetor de transmissão, de um serviço de saúde pública e higiene na cidade, fatores que contribuíram para a sua disseminação. Nesse período, a Igreja Católica era o suporte da vida cultural da colônia na propagação da fé e a virtude da caridade ocupava espaço privilegiado. Os religiosos discutiam bastante a importância da caridade em prol da salvação das almas. Diante desse contexto, Dona Francisca de Sande, atendendo aos apelos que os religiosos recomendavam de condutas piedosas, fez da sua casa, na região da Ladeira de São Bento, uma enfermaria. Com a força do trabalho dos escravizados, exerceu a prática da caridade para o socorro e remédio dos desvalidos, recolhendo doentes nas ruas e até mesmo os que não cabiam na Santa Casa de Misericórdia, preparando-lhes alimento, ministrando medicamentos, pagando por sua conta a assistência dos médicos práticos e boticários. O reitor do Colégio dos Jesuítas, Padre Diogo Machado, narrou os acontecimentos. No começo de abril, começou a graçar nesta cidade da Bahia um contágio mortal pela corrupção do ar não conhecido antes. Toda a cidade, aterrada pelo mal, não deixou de implorar a misericórdia divina com confissões gerais e todo o fervor, até os que antes eram menos assíduos a esse ministério. A cidade recorreu a São Francisco Xavier, a quem fez devotíssima procissão. Entre os santos e a peste, o povo implorava pela proteção do apóstolo do Oriente,
como relatou o historiador português Rocha Pita no livro História da América Portuguesa, publicado em Lisboa em 1730. Que o povo buscou o busto relicário no Colégio dos Padres da Companhia de Jesus, conduzindo, em 10 de maio de 1686, procissão solene pelas principais praças e ruas da cidade. Como gratidão, elegeu-se oficialmente seu padroeiro, celebrado na cidade de Salvador desde maio de 1686. A epidemia perdurou de abril de 1686 até julho de 1692, vitimando 25 mil doentes e ocasionando 900 mortes. O padre Antônio Vieira escreveu ao conde de Castelo Melhor, comunicando-lhe o término, pelas outras novas, dou a vossa excelência a de haver cessado este ano na Bahia a chamada bicha. A população, com a ação caridosa exercida por Dona Francisca de Sande, falecida em 21 de abril de 1702 e sepultada na Igreja de Nossa Senhora da Piedade. Em muitas homenagens e agradecimentos lhe atribuíram o título de enfermeira, como é o caso do texto do jornal à Tarde, em que o jornalista Afonso Costa se referiu que: então, grande calamidade, Dona Francisca, a carinhosa enfermeira, se não a pioneira dessa missão sublime no Brasil, em toda a parte era encontrada com seus escravos, a providenciar socorros e a animar a população, que se estorcia em dores de fazer cortar o coração. Suas ações mereceram agradecimento do rei Dom Pedro II, da dinastia de Bragança, 23º rei de Portugal, menção no poema Gregório de Matos. Havia um novo hospital, onde se admirou notável o zelo de uma senhora, Dona Francisca de Sande, mostrando como enfermeira o desvelo em toda a parte e administrando a mesinha, a quem devia se dar-se, consolando a quem gemia, não reparando nos gastos da fazenda, porque só quis reparar vidas. E em meio às comemorações dos 400 anos de fundação da cidade de Salvador, em 1949, realizou-se um desfile cívico idealizado pelo então prefeito José Vanderlei de Araújo Pinho, que evocou à cena o inimigo invisível, o surto de febre amarela, ocorrido na Bahia em 1686, para homenagear a ação filantrópica de Dona Francisca de Sande. Além da generosidade, ela seria lembrada como a precursora da enfermagem no Brasil. Por conta disso, segundo o pesquisador Carlos Silva Júnior, é considerada por alguns biógrafos como a primeira enfermeira do Brasil.